Olá, sou Bruno Ribeiro da Silva e irei iniciar a apresentação do meu trabalho sobre o transporte fluvial no Brasil, benefícios para a indústria doméstica e internacional do país. O transporte fluvial, também chamado de navegação interior ou transporte hidroviário, é definido pela Lei nº 10.893 de 2004 como a navegação realizada entre portos brasileiros, utilizando de forma exclusiva as vias interiores. Antes mesmo da colonização, a população nativa já utilizava a malha hidroviária para se locomover. A navegação era propícia para as atividades da época, como a pesca e as batalhas com outras tribos. Após a chegada das caravelas portuguesas, as vias interiores foram utilizadas para consumar o processo de ocupação do território brasileiro. O Brasil possui uma rede extensa hidroviária, com mais de 9.000 quilômetros de costa litorânea e é composta por 12 regiões hidrográficas. Essas 12 regiões hidrográficas são administradas por 8 administrações hidroviárias. Essas administrações são subordinadas às companhias docas e ao Departamento de Infraestrutura Hidroviária do DENIT. Elas são responsáveis pelo acompanhamento de estudos, obras, serviços e exploração das vias navegáveis interiores. A rede hidrográfica dispõe de 63.000 km de extensão, sendo 42.000 km de vias navegáveis. Essa malha consegue se conectar com diversos países da América do Sul, como Colômbia, Argentina, Paraguai e Uruguai. O transporte de cargas na navegação interior corresponde a apenas 5% do total de cargas movimentadas no país. O principal acondicionamento movimentado é o granel sólido, possuindo uma média de 70% de participação sobre o montante total. O transporte de passageiros por via fluvial possui grande destaque na região norte do país, principalmente no Amazonas. No estado, embarcações exclusivas para a locomoção de passageiros vêm crescendo nos últimos anos, melhorando o nível do serviço e atendendo cidades cada vez mais distantes. O desenvolvimento do transporte fluvial no Brasil é barrado pela má condição da infraestrutura hidroviária do país. Um dos problemas é a falta de equipamento em alguns portos para a realização de movimentação de cargas. A infraestrutura defasada também atinge as vias hidroviárias. Muitos trechos não apresentam condições favoráveis para a navegação devido à falta de serviços de manutenção. A deficiência de sinalização e balizamento em algumas vias também acabam dificultando o transporte. Nos últimos anos, pouco se foi investido no transporte fluvial de modo planejado e eficiente na infraestrutura hidroviária, sendo grande parte dos aportes realizados por motivações políticas e econômicas. Outro fator que chama atenção é o baixo aproveitamento dos valores autorizados para investimentos no setor, tendo sido aproveitado apenas 46,2% do valor total. Ao se analisar os investimentos por região hidrográfica, os destaques são a região do Atlântico Sul, que concentrou seus aportes no Porto de Rio Grande, e a região amazônica, que segmentou seus investimentos, com o Porto de Manaus recebendo apenas 14 milhões dos 536 milhões investidos na região. O principal tipo de investimento realizado é a construção de eclusas, correspondendo a 43,22% do total investido. Devido às condições hidrográficas singulares da região, o transporte fluvial na Amazônia é a economia e a vida social. Sem a navegação, seria muito difícil de viver e produzir na região. O comércio é um dos grandes propulsores da navegabilidade dos rios da Amazônia, sendo responsável pelo escoamento da produção extrativa e importação de gêneros manufaturados necessários ao abastecimento das populações da região. O transporte fluvial possui como grande vantagem a grande capacidade de carregamento. Um comboio de 4 barcaças consegue transportar carga equivalente a 30 vagões ou 172 carretas. O consumo de combustível é totalmente econômico em longas distâncias comparado a outros modais. Ao transportar uma tonelada de carga por 1.000 km, o transporte fluvial consome 4,1 litros de combustível, enquanto o modal ferroviário 5,7 litros e o rodoviário 15,4 litros. A navegação interior também apresenta vantagens ambientais, se apresentando como um transporte pouco poluente ao emitir pouco CO2 comparado a outros modais. E com
uma malha hidroviária que interliga todos os grandes centros produtivos do país, a navegação fluvial fortalece a matriz de transporte do Brasil, gerando empregos e fortalecendo a economia, além de facilitar os processos de importação e exportação devido à interligação das hidrovias com outros países da América do Sul. Porém, devido a um planejamento equivocado da matriz de transportes, que ignorou as condições geográficas favoráveis que o país apresenta para o transporte fluvial, o modal é completamente subaproveitado no Brasil, desperdiçando oportunidades e vantagens que o país apresenta em relação a outras nações.